como destravar no inglês. Uma língua é essencialmente oral, ela é falada. A escrita vem depois, como registro, né? Outras formas de comunicação. Mas qualquer idioma é falado. Qualquer pessoa de qualquer língua, qual é a primeira habilidade que ela desenvolve? Falar. Então, essa também deve ser o nosso foco na língua estrangeira. Independentemente se você é zero, básico, intermediário ou avançado. Porque as pessoas às vezes acham, essa live não é para mim, porque eu ainda estou começando. Não, falar um idioma é para todos. Nós temos que começar a falar o idioma desde cedo. Mas como fazer isso? Quando nós falamos, nós exercitamos os nossos músculos da fala para produzir sons que não existem no português. Então, é muito importante, sim, praticar a fala, dar muita atenção para a pronúncia desde o início, e esse é um dos maiores problemas, né? As pessoas, às vezes, focam muito no inglês escrito, na leitura, e aí não desenvolvem a habilidade de escuta, de compreender os nativos falando naturalmente, e também, é claro, não aprendem a pronúncia. Uma das maiores dificuldades é com relação à pronúncia. Estudantes brasileiros de inglês têm sempre me relatado essa questão, essa problemática de saber pronunciar as palavras em inglês. Por quê? Se escreve de um jeito, se fala de outro. Embora o alfabeto seja o mesmo, as letras sejam as mesmas, muda muito a forma de ler em inglês. Então, realmente, a prática é que vai fazer toda a diferença desde o início para desenvolver as 4 habilidades, que são ouvir, falar, ler e escrever, certo? Como que se dá esse processo para desenvolver desde o início e não topar com esse problema lá na frente? E aí, eu estudo inglês, aprendo, ou aprendo e esqueço, e aí eu não consigo sair do mesmo lugar e travo, não consigo falar. São uma série de fatores envolvidos nesse processo. E o primeiro deles, é claro, que é o nível de cada um, obviamente. Vocês não estavam totalmente errados quando diziam, mas eu ainda não cheguei lá. Sim, no nível de falar fluentemente, com certeza não. Mas quem está começando em níveis zero, básico, iniciante, a fala deve ser focada principalmente na repetição. Ouvir muito inglês e repetir. Falar pausadamente, não tentem falar na mesma velocidade dos nativos, porque dessa forma vocês vão comprometer a clareza, certo? Porque quando a gente ainda não sabe articular bem um som, é claro que ele vai sair tortinho, assim como uma criança, um bebê que está aprendendo a falar português. Ninguém começa falando tudo perfeitamente, e na língua estrangeira isso se dá da mesma forma. Por isso, quanto antes nós começamos a praticar inglês, melhor, porque aí nós vamos errar rápido e já vamos aprender a forma certa também o quanto antes. Então, praticar muita escuta, fazer muita repetição pausada, entendendo como se articula aquele som, certo? Agora, quem já não está no nível zero ou básico, já está no nível intermediário ou avançado, também vai precisar de muita exposição ao inglês. É essa imersão no idioma, de ouvir o idioma constantemente, de ler muitos materiais na língua inglesa, é que vai aumentar o repertório de vocês para ser capaz de usar, de falar o idioma no dia a dia. E para a gente ser capaz de falar sobre assuntos variados, imagine, tem muitos temas, falar sobre esportes, falar sobre política, falar sobre si mesmo, falar sobre moda, maquiagem, carros, sobre o trabalho, sobre a família, descrever pessoas, coisas. Falar sobre um idioma é algo infinito. Então, nós estamos falando de algo como no português. Mesmo em língua portuguesa, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa nova, imaginem isso no inglês. Nós não temos como falar algo na língua estrangeira se nós nunca tivermos lido ou ouvido, principalmente ouvido, né? Ouvido e encontrado como dizer aquilo na língua estrangeira. Porque vocês têm que tomar muito cuidado com a questão da
tradução. Sabe aquilo de ficar pensando em português na hora de falar inglês? Me contem aí se isso acontece. Tudo que eu vou falar, primeiro penso em português e depois eu quero traduzir para o inglês. Isso não vai funcionar e isso indica que vocês ainda não tiveram exposição ao inglês o suficiente, de forma adequada o suficiente. Porque para falar um idioma a gente não pensa. Não, simplesmente não pensa, nem sequer em português, nem em inglês. Vocês sabiam que quando nós estamos falando, como eu estou falando aqui, de uma forma natural, espontânea, é 60 milissegundos que leva para o nosso cérebro pensar e planejar ali, ter um conceito, uma ideia do que eu quero falar e aquilo sair de forma natural. Então, hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que vocês podem fazer para isso se tornar automático e natural para vocês na língua estrangeira. Porque se isso ainda não está natural, vocês se sentem travados, pode ser desde uma questão psicológica, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas que têm mais vergonha do que outras para falar, não são muito de se expor, mesmo no português. E é claro que isso vai se refletir no inglês. Mesmo quem não seja muito tímido, é natural que no idioma estrangeiro não se sinta tão confortável, por não ser a sua língua materna, de não se sentir talvez ainda totalmente preparado para falar. Mas essas questões de vergonha ou de timidez, a gente supera fazendo aquilo que nós temos dificuldade. Se eu tenho vergonha para falar, a gente supera falando. É algo que vai ter que romper aquela barreira experimentando. Sabe o que é bom de tudo isso? Que numa língua estrangeira não existe cobrança. Não se cobrem e entendam esse processo como uma forma natural. Lembra quando eu disse não existe aprender a falar um idioma sem errar? E nós sabemos isso pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, por nós mesmos. Nós sabemos que nós não nascemos falando português perfeitamente. Então, a mesma coisa em inglês.